Preparação encerrada para enfrentar o Cruzeiro amanhã em São Januário. Mudanças no time titular e desfalques para o técnico Fernando Diniz. Além disso, neste Boa Noite Gigante, você também vai conferir informações importantes sobre Felipe Coutinho. Terá representante da seleção brasileira em São Januário amanhã para acompanhar o camisa 10 da Colina Histórica. Aí, amigo, os antes ficam loucos, os antes ficam malucos se o Coutinho for convocado para a seleção brasileira. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades aqui neste Boa Noite Gigante, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino na noite desta sua sexta-feira. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Inclusive, um rápido recado a todos vocês que gostam do canal do Gigante Vasco. Sei que tem muita gente que às vezes não tem tempo durante o dia para acompanhar todos os vídeos do Vasco da Gama, ou talvez nem tenha tempo de assistir um vídeo sequer. Felizmente, a nossa vida é muito corrida e eu, Lucas, compreendo completamente e agradeço pelo esforço de cada um de vocês para vir aqui no canal se informar sobre o Vasco da Gama. Mas, amigo vascaíno, pensando sempre em todo vascaíno, eu, Lucas, tô colocando para frente o canal de cortes aqui do canal do Gigante Vasco. O que acontece? Aqui no comentário fixado vai ter um link, que é o link do canal Bastidores do Gigante Vasco. Esse link é um canal de cortes aqui do nosso canal, ou seja, esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo agora, já ele estará à disposição no canal Bastidores do Gigante Vasco em cortes, pedaços, para que você assista um pedaço específico e às vezes não tem tempo para acompanhar todo o vídeo de às vezes 15, 20, 12 minutos. Vai lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, vê a notícia que mais te interessa, clica e acompanha o nosso Vascão da melhor forma possível, que você também acompanhará. Então, corre, link aqui no comentário fixado, vá nos ajudar, né? Porque também é importante, uma nova página, um novo canal que a gente abre e é fundamental a sua ajuda. Show? Então, link aqui no comentário fixado. Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, né? Fala logo sobre o nosso Vascão, porque amanhã, amigo torcedor vascaíno, dentro de São Januário, o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro, e como está aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi dia de treino, né? Ali o primeiro momento da imagem parece que a parte tática sendo idealizada pela comissão técnica do Fernando Diniz, e logo em seguida, né, o elenco Cruz Maltino chegando aos gramados do CT Moacir Barbosa para mais uma manhã de treino no nosso CT. O Vasco está com um clima bem leve, como pode parecer aí na imagem, um clima tranquilo, um clima de muita expectativa, inclusive para esse jogo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco, caso vença o Cruzeiro amanhã dentro de São Januário, chegará aos 30 pontos conquistados e chuta de vez, ao meu ver, o fantasma da zona do rebaixamento, né? O Vasco que hoje está a 5 de diferença do Z4, dependendo dos resultados que irão acontecer amanhã, né? Amanhã e domingo, na rodada, o Vasco poderá terminar a rodada a 8 pontos de distância da zona do rebaixamento e inclusive a 7 de distância do G6 do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo aí que é um divisor de águas para o nosso Cruz Maltino, e o elenco do Vasco muito focado, como aparece nas imagens do Ryan, que vai voltar a campo após desfalcar o Vasco contra a equipe do Bahia, o Tietê treinando com o grupo, o Paulo Henrique, Coutinho Verratti fazendo ali uma roda de aquecimento, o Thiago Mendes, cara, eu vou falar já sobre esse jogador. O Thiago Mendes tá forte pra caraca. Fisicamente esse jogador mudou e mudou muito, cara. Parece que o Vasco tá fazendo um trabalho especial com esse atleta, né?
Mas, enfim, amigo vascaíno, um treino pegado, cara. Um treino do jeito que tem que ser dentro do CT Moacir Barbosa, né? O Vasco vai com tudo amanhã para essa partida. Infelizmente, o Vasco ainda não deverá ter nem Thiago Mendes e nem Tietê para esse jogo de amanhã, né? A informação é que ambos os atletas seguem de fora da partida. Os dois jogadores que sofreram recentemente lesões e, infelizmente, ainda não estão prontos, né? O Thiago Mendes, uma lesão na panturrilha, e o Tietê na musculatura da coxa. Entretanto, se o técnico Fernando Diniz terá os desfalques de Tietê e Thiago Mendes, terá o retorno do zagueiro Robert Renan, que cumpriu aí o protocolo de concussão e está de volta ao time do técnico Fernando Diniz. Robert Renan, que é um baita jogador, inclusive, né? Robert Renan é uma peça importante, ficou nítido no jogo que aconteceu nesta última quarta-feira, como definitivamente, né, amigo vascaíno, o sistema defensivo do Vasco como um todo sofreu com a ausência do Robert Renan. Um jogador que tecnicamente é muito diferenciado, com a bola nos pés, dá uma qualidade ímpar a saída de bola do nosso Vasco da Gama. Acho que no jogo de domingo contra o Flamengo isso ficou claro, né? Quando Robert Renan começou, o Vasco era saindo com a bola, e quando o Robert Renan saiu, o Vasco, nesse primeiro toque ali com a saída, caiu e muito de produção. Lucas Oliveira, que bom que até entrou muito bem, mas é outro jogador, cara. Robert Renan é um jogador de qualidade ímpar. Vasco tem tudo para, com Robert Renan ao lado de Carlos Cuesta, ter um dos melhores sistemas defensivos do futebol brasileiro. Eu não falo isso por clubismo, não. Eu falo isso porque é algo nítido. Você verá com o tempo. Depois pode vir aqui me cobrar. E a importância do Robert Renan para o time ficou nítido quando, infelizmente, né, o médico do Vasco disse que ele teria que sair por conta da lesão, e todo o elenco do Vasco ficou desesperado. O Hugo Moura fala, não, pelo amor de Deus, ele tem que ficar, que é um jogador importante. Então, amanhã o Robert Renan volta ao elenco titular do nosso Cruz Maltino. Mas, volto a repetir, seguem de fora Tietê e Thiago Mendes. Eu quero falar especialmente aqui sobre o Thiago, cara. O Thiago tá aparecendo aí na imagem a vocês. E, gente, é nítida a evolução física do Thiago Mendes, cara. O Vasco, ele tem, e eu tenho sentido isso, é mais um feeling do que uma informação, mas o Vasco, ele recentemente, ele tem tirado alguns jogadores de cena. Não é que o Vasco justifica a ausência com uma lesão, mas talvez o Vasco aproveite a lesão que aconteceu para deixar esse jogador fora ali do holofote e pegar ele para fazer um trabalho de recondicionamento físico. Isso aconteceu, por exemplo, com o Garré. E o Garré é uma informação. O Garré ficou fora da lista de relacionados durante um período porque o Vasco focou no recondicionamento físico dele. Foi com o Garré, foi com alguns outros jogadores desse elenco, o próprio GB passou por esse recondicionamento físico. O Vasco está dando enfoque maior a essa parte física do grupo. O técnico Fernando Diniz, com a sua comissão, percebeu muito que vários jogadores fisicamente estavam atrás. E está fazendo um trabalho especial de forma individual com alguns jogadores. E o Thiago Mendes, eu não tenho dúvida, até diante das imagens que estão aparecendo, que o Vasco está fazendo um trabalho individualizado nele. O Thiago Mendes, ele chegou bem acima do peso. O Thiago Mendes não tinha, eu não estou falando isso aqui porque eu estou vendo, o Thiago Mendes não tinha essa definição muscular, cara, que hoje está tendo. A gente vê na imagem, o Thiago Mendes está forte, cara. O Thiago Mendes está grande, definido, está fino. E eu acho que ainda tem como afinar. O Thiago Mendes é um baita jogador. Infelizmente, ele chegou de um futebol ruim, que é o futebol do Catar. Nós, como vascaínos, já vimos na temporada passada como foi o Felipe Coutinho após chegar do futebol do Catar. Muito abaixo, completamente fora de ritmo. E como o Felipe Coutinho nessa temporada está entregando mais, porque ele passou pelo processo de readaptação ao futebol brasileiro que é necessário. E talvez o Thiago Mendes vai precisar desse processo de readaptação também. Eu acho que ficou nítido. Não chegou, não conseguiu desempenhar. O Vasco tá dando essa segurada nele para que fisicamente ele se iguale aos outros atletas, mas talvez mesmo com uma parte física boa, ele ainda não vai conseguir desempenhar dentro de campo porque não está adaptado à realidade do futebol brasileiro, que é muito mais intenso. Intensidade, se comparado principalmente à Liga do Futebol do Catar. Mas tá bem, cara. E o Thiago Mendes bem é um jogador que eu não tenho dúvida e será muito importante pro Vasco. O Thiago Mendes é um jogador de muita qualidade, cara. O Thiago Mendes há 2 anos atrás estava sendo procurado pelo Flamengo.
que hoje, querendo ou não, é um clube que só contrata grandes jogadores. Então, assim, é bom ficar de olho no Thiago Mendes, talvez para os últimos momentos dessa temporada, mas principalmente para o ano que vem, cara. O Thiago Mendes é um jogador que vai vir aí e vai dar muito trabalho para os adversários. Mas, infelizmente, para amanhã, tanto ele quanto o Tietê seguem de fora. Show, amigo vascaíno. E vamos continuar, né, com esse Boa Noite Gigante, porque ainda temos muitas novidades a trazer aqui para vocês. Quero falar, inclusive, aqui sobre o que vai acontecer amanhã, dentro de São Januário, cara. Que surpresa, tá? Porque, amigo torcedor vascaíno, simplesmente, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e mais 2 profissionais do Departamento de Futebol do Vasco estarão presentes em São Januário para acompanhar a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro. O técnico Carlo Ancelotti, infelizmente, não poderá estar presente porque ele está em viagem, ou seja, ele amanhã não estará em São Januário, mas terão representantes da CBF presente no nosso caldeirão. Além, é claro, de acompanhar Felipe Coutinho, do elenco, né, Cruz Maltino, a seleção brasileira está enviando esses representantes ali a São Januário para acompanhar o Ryan, que vive uma excelente fase, e também o Paulo Henrique, que esteve presente na última lista de convocações, né, da pré-lista de convocações. Então, de olho aí nesses 3 jogadores, Ryan, Coutinho e Paulo Henrique, que esses representantes da CBF vão estar ligados no desempenho deles. Já do lado do Cruzeiro, Fabrício Bruno e Caio Jorge, últimos jogadores que até estiveram na lista de convocações, também estarão ali sendo observados pelos representantes da CBF. E falando até em Felipe Coutinho, né, cara? Querendo ou não querendo, isso tem causado muita polêmica. Meu amigo, quando se fala de Vasco, quando se fala de jogador do Vasco na seleção brasileira, os antes ficam loucos, os antes ficam malucos da cabeça. E simplesmente tivemos aí nessas últimas horas um questionamento no Seleção Esporte TV sobre quem mereceria mais uma vaga na seleção brasileira ou quem seria melhor entre Felipe Coutinho e Matheus Pereira. Eu quero trazer aí para vocês o posicionamento desses jornalistas. Se liga só. Quem vai desempenhar melhor no confronto? Para esse final de semana, se eu tivesse que escolher entre o Coutinho e entre o Matheus Pereira no meu time, até pelo momento dele estar sendo de conseguir, de fato, desempenhar o que sempre se cria de expectativa muito grande em torno dele, porque é um cracaço de bola, eu ficaria com o Coutinho para esse jogo do final de semana. Agora, assim, não dá para debater, por exemplo, a quem é melhor carreira e tudo mais. Sim, não, quem é maior é o Coutinho. Não, quem é maior é o Coutinho. Nenhuma. Quem é melhor nesse fim de semana, eu voto no Matheus Pereira, cara. Eu acho ele o Matheus Pereira, não sei se é uma sorte minha ou quando eu trabalho no jogo do Cruzeiro, eu fico encantado com esse cara junto com o Caio Jorge. Eu falei até no jogo do Palmeiras agora, Palmeiras e River, que melhor dupla de atacantes para mim é Vitor Roque e Flaco. Hoje. Agora, tem outras melhores duplas. Um meia com outro atacante, Rascaeta com Pedro, Matheus Pereira com Caio Jorge. Todos os jogos que eu fiz desse cara, ele brinca, ele tá jogando de terno no Cruzeiro. Assim. E olha que o Coutinho tá no melhor momento dele no Vasco. Até por conta disso que eu falei que assim, é muito ampla essa questão do quem é melhor, porque a temporada do Matheus Pereira, por exemplo, é uma temporada, o extrato é muito melhor do que o do Coutinho. Mas acho que nos últimos jogos, o que a gente está assim, vendo do Vasco, tanto que foi o jogo contra o Bahia, o próprio jogo contra o Flamengo, assim, acho que a gente está começando a ver, de fato, o que o Coutinho pode agregar essa equipe do Vasco. A discussão é boa, né? Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, é o que eu falo. Os antes ficam loucos, os antes ficam malucos, cara. Porque ninguém gosta de ver o Vasco da Gama numa posição boa. E aí, quando vê Felipe Coutinho sendo convocado, é mais do que nunca um recado que diz: o Vasco tem a melhor camisa 10 do futebol brasileiro. E aí, até esses caras engolirem que o Vasco tem a melhor camisa 10 do futebol brasileiro, ó, vai demorar um tempinho, mas calma. Calma que uma hora ou outra isso daí vai acontecer. Mas bom, amigo vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários se você concorda ou não que Coutinho merece, né, uma vaguinha aí na seleção. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa sua sexta-feira, e já eu tô de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!